vamos fazer um resuminho só dessa coisa dos direitos do endividado, para a gente poder aí já passar para as perguntas de novo, bem rapidinho, porque muita gente realmente tem medo, muito medo de ficar endividado. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa coisa que o devedor não é um bandido, né? Isso é fundamental. Você sabe, Simone, que eu pergunto sempre, falo isso no curso, assim, quais são as consequências de estar endividado? São apenas duas. Não existem outras. A primeira é o seu nome ir para o cadastro do Serasa. Você está com dívida, vai lá para o Serasa. Como nós falamos, 5 anos, sai de lá. E a segunda é ser cobrado. Essa cobrança pode ser administrativa, que é a que as pessoas conhecem, telefonema, SMS, né? Carta, ou então judicial. O problema da cobrança administrativa, né, é quando ela se torna abusiva. É aquele momento em que as pessoas começam a receber, você já deve ter ouvido falar nisso, eu recebo diversas reclamações nesse sentido, a pessoa recebe mais de 50 ligações num dia, ou a mensagem vai para os familiares, vai para o trabalho, etc. Aí essa cobrança já se tornou ilegal. Consequências de estar endividado é ficar com o nome sujo e ser cobrado. Não existe prisão civil por dívida no Brasil, tá? Só a exceção é a pensão de alimentos, que não é a essência aqui da nossa conversa. Está devendo alimentos é uma outra história. Agora, ninguém vai preso por dívida, você só pode ser cobrado. Ah, posso perder meu patrimônio por dívida? Depende. Para a maioria de nós, pessoas comuns, o patrimônio que nós temos não é penhorável, na maioria dos casos. É claro que isso é um assunto para ser detalhado, mas para quem tem um único imóvel, tem as suas coisinhas dentro de casa, não vai perder. A gente vê essas ameaças de, o oficial de justiça disse que vai entrar na minha casa e tomar tudo. Não, não vai, não vai. Em casa, gente, só pode ser penhorado objetos de elevado valor, o que significa que se você tem um quadro de um pintor famoso, uma escultura, ou então se você tem 5 televisões de 90 polegadas em casa, cheio de tecnologia, aí sim, é um exagero. De resto, ninguém tira geladeira, fogão, computador. É basicamente isso. E mesmo nesse caso, a pessoa não vai simplesmente entrando e pegando, né? Isso faz Não parte tem. do processo e você tem o seu tempo de defesa também, né? Então, a gente vai Aliás, retomar as Simone, perguntas. A posso primeira só pergunta que eu fazer uma tinha... observação? Só uma Claro, claro. observação assim, que é Uhum. comum as pessoas receberem ameaça dizendo assim, o banco falou que vai penhorar a minha conta, o banco falou que vai mandar o oficial de justiça. Isso é tudo mentira. Quem manda o oficial de justiça é um juiz dentro de um processo judicial. O credor, quer dizer, o banco, a financeira, não pode mandar nada, não pode bloquear nada. Aí tem gente que diz assim, mas eu devo para a Caixa Econômica e a minha conta é na Caixa Econômica. Mas a conta é sua, não é da Caixa Econômica. Pode estar lá, ela não pode entrar lá dentro. Isso é super importante. Vamos lá, É até retomando. uma das perguntas, eu vou até adiantar que era uma das perguntas aqui, inclusive o exemplo da Caixa Econômica. A pessoa falando que tinha uma dívida com a Caixa Econômica, mas não era aquelas dívidas que tem o consignado, né, que já sai do Isso. salário, ela tinha uma dívida com a Caixa Econômica e que a Caixa Econômica pegou o dinheiro da conta dela. Isso não é possível, né? Isso não é Não, legal. não é legal. E aí, nesse caso, caso o dinheiro que está na sua conta seja retirado, em algum caso assim, aí não tem jeito, você tem que entrar na justiça mesmo para pegar esse dinheiro de volta. Eu sempre aconselho, Simone, que o primeiro passo é tentar uma solução. Explica para a agência, o gerente, não resolveu? Vai na ouvidoria do banco. Hoje eu até falei sobre isso na aula. Você clica lá, ouvidoria, e faz a reclamação. Se não resolver, aí é como você disse, o único caminho é a justiça, pedir de volta e dano moral, né? Porque isso enseja dano moral. E eu vou contar até uma coisa, uma experiência minha. Eu tive um problema de negociação com o banco e eles me fizeram propostas, aí eu não queria, não aceitava. Depois, quando eu aceitei, eles vieram com uma proposta maior. Enfim, foi uma negociação super conturbada. E eu fiz um dossiê dessa negociação, colocando todos os dias e horários que eles me ligaram, o que eles me falaram, o que eles me propuseram que eu aceitei, que depois eles recuaram e não quiseram mais. E eu fiz todo esse caminho. Eu reclamei primeiro para o gerente, depois eu registrei na central de atendimento, aí eu registrei na ouvidoria, e aí, por último, eu registrei no Banco Central, porque o Banco Central tem um site onde você acessa gratuitamente, só que você tem que ter o número do seu registro de reclamação no banco, porque o Banco Central seria a última opção antes de ir para a justiça, tá? Gente, sem brincadeira, em 48 horas, o banco me ligou, resolvendo muito melhor do que eu pensava que eu ia resolver. Porque quando você entra com uma reclamação no Banco Central, os bancos eles têm uma pontuação, que a gente chama de rating, e aí eles perdem ponto.
Porque é como se fosse uma escola, eles são os alunos do Banco Central, o diretor da escola, que é Exatamente. quem regulamenta o que eles fazem. Então, quando você entra com uma reclamação no Banco Central, uma reclamação que você realmente fez todo esse trajeto, né? E não aceitou, ele leva um puxão de orelha ali do Banco Central. E aí, de repente, ele resolve negociar com você em outras condições, né? Então, é um caminho até a se seguir antes de entrar na justiça. Porque, às Sem vezes, só dúvida. no Banco Central entrar na jogada, o papo já muda, entendeu? Eu passei por isso na experiência e eu paguei 5% do valor da dívida e, para mim, assim, era o único jeito, na verdade, porque eles estavam me cobrando era absurdo e a Uhum. gente já tinha negociado várias vezes e foi muito importante para mim, porque eu falei, olha, eu vou tentar no Banco Central, senão eu vou ter que entrar na Justiça. Só que uma pessoa que já está devendo, já não fala, nossa, mas aí eu vou ter um custo, tem advogado que aceita trabalhar pelo custo do ganho de causa, aí são várias outras questões. Mas o Banco Central, assim, ele ajuda nesse momento. Se você Sem está realmente dúvida. documentado, no meu caso foi um dossiê, coitado do cara do Banco Central, você vê, eu tinha anotado tudo. Tanto que eu falo para quem vem me perguntar, eu falo, gente, monta um dossiê, dia que ligou, Isso. horário que ligou, o que falou, e se der para fazer tudo por escrito, melhor ainda. E você E deu um exemplo, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu não posso fazer nada contra um banco, né? Eu sou muito fraco para isso. Não, não é não. Tem não é. força, segue os caminhos, tem força. É isso aí mesmo. Um excelente exemplo que você trouxe e que você Eu acabei ofereceu. de ler uma pergunta aqui, que eu vou me antecipar até o Ronaldo, que uma pessoa falou que o banco aceitou fazer uma negociação aí desde que aceitasse um título de capitalização. Tem duas coisas erradas aí. Título de capitalização não é investimento, ele é um sorteio. A gente pode falar Nossa. sobre isso depois em outro post, tá? Então, fujam de título de capitalização, como já pode dar cruz. E pena casada é proibida, isso é crime, tá? Então, você também pode reverter essa Exatamente. história, porque o que eles estão te propondo é crime. Não pode, ninguém pode fazer pena casada, não só o banco. Em Uhum. nenhum comércio Exatamente. pode. Então, Exatamente. a gente tem que tomar cuidado com isso. O pessoal também está me perguntando muito essa coisa de renegociação de dívida. Porque quando começou a pandemia, teve um marketing muito grande de que os bancos iam adiar todos os pagamentos. E, na verdade, o que aconteceu foi que os bancos renegociaram dívida, na maioria dos casos. Uhum. Raramente alguém conseguiu simplesmente adiar o pagamento. O que a pessoa fez foi assinar uma renegociação de dívida. Exatamente. E aí, é importante a gente falar isso, porque o Ronaldo tinha falado sobre a prescrição de dívida de 5 anos de cobrança e tudo. E quando você assina uma renegociação ou faz uma confissão de dívida, você está mudando o jogo contra Exatamente. você. Então é importante você pensar nisso. Então eu queria que você explicasse os perigos de uma renegociação e o que a gente tem que olhar quando o banco faz essas propostas de renegociação. A gente já sabe que não consegue pagar 500 por mês, que tem que pagar 300, mas aí o banco vem te oferecer isso e você está achando que está te oferecendo uma coisa boa, mas não é bem assim. O que eu preciso olhar no que o banco está me oferecendo para saber que, na verdade, o que eu estou fazendo é só virando uma dívida eterna? Né? Você colocou de uma forma muito precisa isso, Simone, porque quando a pessoa, vamos por hipótese imaginar, você já vem devendo, né? Está ali há 3 anos, 3 anos e meio, falta 1 ano e meio para prescrever a sua dívida. As suas condições de negociar aquele valor abaixo do que você esperava pagar, ou em excelentes condições, são muito boas. Mas eu sempre bato na tecla que para você negociar é importante você ter o recurso à vista. Então, se você está sem pagar aquela conta durante muito tempo, vai tentando se capitalizar, etc., e chega com uma proposta à vista. Porque senão, muitas pessoas fazem essa renegociação sem um preparo. E como você observou, não se trata simplesmente de uma renegociação, você firma um novo contrato. Então você vai lá, paga a primeira, paga a segunda e parou, o tempo começou a correr de novo, o relógio foi acionado novamente. Começaram os 5 anos para frente, onde as suas condições vão ser muito menores. Né? Então, assim, se você já chegou até ali, então faz força e tenta quitar. Parcelar naquele momento significa você fazer um novo contrato com um detalhe. Nesses contratos, vamos dizer assim que a sua dívida seja de 30 mil. E o banco falou assim, olha, eu aceito 5. No contrato vai estar escrito assim, olha, você reconhece que a dívida é de 30 mil, então você deu ok, você diz, estou devendo isso, mas eu, banco, aceito receber 5 em 10 parcelas de Uhum. 500. Agora, se não pagar uma das parcelas, eu encerro isso aqui e cobro 30.
Isso é uma das maiores armadilhas. Uma das perguntas aqui era até de uma pessoa falando que ela está 5 meses sem pagar o condomínio, porque ela ficou desempregada, e agora chegou eles estão pressionando ela para ela estar assinando uma renegociação de dívida, mas com valor muito maior do que o valor que realmente ela deixou de pagar. Se isso é legal, se ela tem que assinar isso, entendeu? Simone, esse é um caso que teria que olhar esse documento. Dívida de condomínio, eu separo dívidas por uma qualificação, agressivas e menos agressivas. Dívida de cartão de crédito, é sério? Sim, é sério, toda dívida é séria, mas não é uma dívida tão agressiva. Dívida de condomínio é extremamente agressiva. O imóvel pode ser penhorado e leiloado. Ah, mas é o meu único imóvel, a minha família. Não importa, a lei é muito clara, não pagou o condomínio, o imóvel pode ir a leilão. Então, assim, é um tipo de situação que não se brinca. Quando eles estão apresentando uma confissão de dívida, é preciso conhecer o conteúdo desse documento, porque o que eles estão colocando ali? Porque se eles já têm uma garantia desse tamanho, por que eles estão trocando por uma outra que certamente vai ser inferior? Me parece estranho. Teria que analisar o documento, mas para a pessoa que enviou essa pergunta, o meu conselho extremamente preocupado é esse. Dívida de condomínio, prioriza. É muito sério. Certo. Também tem mais de uma pergunta sobre isso também. Pessoas que estão sendo cobradas por dívidas que têm mais de 10 anos. E aí, como que a pessoa faz? A data inicial da dívida faz mais de 10 anos. Eu sei que tem você pode responder melhor isso, um artifício que os bancos usam, que é de estar mudando data de processo. Tem umas coisas assim que às vezes acontecem, que aí eles acabam cobrando, né, algumas dívidas que já estavam para vencer. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que estão te cobrando uma dívida de 10 anos, como assim? Pode, não pode? Não, não pode. Houve um artifício há um tempo atrás que os bancos estavam utilizando, deve ser isso que você está se referindo, que era o seguinte: ele, por exemplo, cedia a dívida. Então você está com o Itaú, ele cedeu para a financeira AB, que aí passou um tempo, a financeira AB cedeu para XZ. Aí eles estavam tentando criar a ideia de que, olha, está passando aqui 5 anos no banco tal, aí passaram 3 anos, ele cedeu para essa aqui. Começa de novo. Então vai para outra, começa de novo. Não, não começa. A dívida tem uma origem. E é muito simples hoje. Essa pessoa que está sendo cobrada por uma dívida de 10 anos, vai lá no Serasa e vê se o nome dela tem inscrição. Provavelmente não tem. Hoje em dia, por força, não porque eles são bonzinhos, mas por força de milhares de ações de indenização, o Serasa hoje tem sido muito preciso. Sim, passou 5 anos hoje, quando deu meia-noite, caiu, seu nome saiu. Então, se o seu nome não está lá e alguém está te cobrando uma dívida de 10 anos, meu conselho é que você vá à justiça e peça, é a chamada ação de obrigação de não fazer. Peça para eles não mais fazerem isso e, é claro, cobra o dano moral. E aqui, Simone, falando bem baixinho para o público que está acompanhando a gente, olha, esse tipo de ação de cobrança, por esse motivo, costuma dar umas indenizações boas, tá? E é possível até a pessoa fazer isso sozinha, sem advogado. E aí isso seria o quê? O juizado de pequenas causas, você disse? Pequenas causas, porque segundo a lei, você em causas que não ultrapassem o valor de 20 salários mínimos, que hoje daria em torno de uns 22 mil, mais ou menos, uma coisa assim, você pode ir sem advogado. E aí é muito simples, você procura o juizado, chega lá, alguém vai fazer o resumo do seu caso e você vai ser marcado a audiência. Se você ficar inseguro quanto a isso, é possível você ter um advogado do seu lado, procurar alguém para esse tipo de causa, principalmente um jovem advogado, acho que te assiste por um retorno final e etc. Aí é uma livre negociação. Eu até escrevi um dos meus livros ensinando as pessoas a fazer isso, passo a passo. Não, porque às vezes a gente fica assim, né? Nossa, e agora? Não, mas vai entrar na justiça é caro e eu já estou enrolado. Então é legal saber que o juizado de pequenas causas existe exatamente para ajudar a gente nessas situações Exatamente. que são com valores não tão altos e que podem ser facilmente resolvidas. Eu queria responder uma pergunta da Luciana, que ela perguntou se tem alguma coisa que obrigue que o pagamento das parcelas sejam feitas em ordem cronológica. Isso não só existe, como é uma vantagem para você pagar de trás para frente por causa dos descontos dos juros. Então, Ronaldo, explica isso para ela. E se o banco está cobrando isso dela, ele está errado, né? Ah, tá. Você tem todo o direito de pagar. Até muitas pessoas utilizam essa estratégia, né? Vamos supor que você tem um financiamento de automóvel, a sua parcela seja de 1.000. Você está na terceira parcela e faltam 30.
Aí você paga 1.000 da terceira e vai na 30ª, provavelmente essa vai sair por uns R$ 400, R$ 300. Porque a lei determina, isso está no Código de Defesa do Consumidor, que os juros futuros têm que ser retirados no momento da antecipação do pagamento. Então tem gente que faz isso, paga do mês e paga uma do fim. Paga do mês e paga uma do fim, porque reduz consideravelmente tanto o tempo quanto o financiamento em si. Né? E é obrigatório. Se o banco negar, pode fazer. Aí eu oriento a seguir aquele caminho que nós falamos antes. Vai na ouvidoria, se não vai no Banco Central e, em última instância, tenta a justiça. Sim. Outra coisa que também estão perguntando para a gente aqui ao vivo é se a pessoa tem uma dívida na pessoa jurídica, se isso pode ser cobrado da pessoa física dela. Então, por exemplo, você está com a sua pessoa física em ordem, mas a sua pessoa jurídica está uma confusão de dívida ativa, enfim, dívidas, né, em geral, capital de giro, na sua pessoa jurídica. Quando que isso afeta o seu CPF? Você, como pessoa física, pode perder os seus bens? Como que isso acontece? É uma questão complicada. É uma questão complicada. Bom, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, que é a situação mais comum que provoca esse tipo de problema. O empreendedor vai no banco, pega um empréstimo e assina. Só que ele assina também ao mesmo tempo como avalista daquele empréstimo. Vamos imaginar que eu, Ronaldo Gottlieb, sou Ronaldo Gottlieb, empresa limitada, a minha sociedade individual. Eu vou ao banco, pego um empréstimo. Aí o banco diz, olha, mas eu preciso do aval. Aí eu tenho que assinar Ronaldo Gottlieb, eu, pessoa. Então, quando o banco entra com uma ação, ele, de modo geral, entra contra os dois. Ele entra contra a empresa que tomou o empréstimo e o avalista. E o avalista, ele é um devedor solidário, quer dizer, ele deve tanto quanto. O banco pode escolher, eu vou cobrar da empresa ou vou cobrar do avalista, ou vou cobrar dos dois. É decisão do banco. Então, isso provoca esse tipo de situação. Às vezes a gente recebe no escritório o empreendedor que diz assim, não, mas eu peguei empréstimo para a empresa, como é que o meu CPF está sujo? Quando você olha o contrato, está lá o nome dele como avalista. Tá? Isso acontece. A outra situação é que isso pode ocorrer é mais complexa. A empresa responde a um processo judicial, não consegue pagar a dívida, e aí se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Quer dizer, a justiça tira a empresa e coloca o sócio. Mas isso é um assunto bem mais complexo, tá, Simone? Acredito que não seja a dúvida, mas existe essa possibilidade. Outra coisa que o pessoal está perguntando também sobre redução de empréstimos, né? Porque o que aconteceu? A taxa Selic caiu muito, agora está em 2,25, e as pessoas fizeram seus consignados, seus financiamentos lá atrás, quando ela era 14, 6,5, e agora estão com dificuldade de pagar, mas a realidade dos juros do Brasil é outra, só que você assinou o contrato lá atrás com o juro lá nas alturas. Existe alguma coisa legal? Aí você vai tentar negociar com o banco. Olha, baixa meus juros, você argumenta tudo isso. O banco fala, não vou baixar. Você negociou comigo a 14, você vai pagar 14 mesmo estando 2. Existe alguma coisa que legalmente você pode fazer para pedir para esses juros serem baixados, considerando o momento econômico que a gente está? Veja bem, se houvesse uma obrigação, nós criaríamos aí uma insegurança jurídica imensa. Né? Porque você faz um contrato hoje, é uma taxa X. Aí, por algum problema qualquer, uma mudança de cenário na economia, aquilo sobe. Aí o banco poderia dizer, opa, peraí, eu vou fazer uma revisão do seu contrato, vamos subir o juro, porque o que vale para um vale para o outro. Né? Então, assim, a princípio, a minha dica para as pessoas nessa situação é que tentem a portabilidade, que às vezes os bancos estão negociando ali, etc. Se não for possível, se a pessoa não obtém, é passível de uma discussão judicial. Agora, aí vocês dizem, Ronaldo, são boas as chances? Eu não sei responder, porque quando a gente fala de boas chances num processo judicial, já que a advocacia não é uma ciência exata, né? Aliás, eu brinco sempre dizendo assim, quando o advogado fala, isso é causa-ganha, sai correndo porque ele está mentindo para você, viu? Não existe isso, a causa só está ganha no final. E quando eu falo isso, Simone, a maioria das pessoas diz, eu já ouvi essa história, mas é verdade. Então, assim, é possível discutir? Mas hoje a gente não sabe ainda como o judiciário está entendendo essa situação. Né? Esse é um momento delicado, é um momento de exceção, face à crise aí do Covid, muitas coisas estão acontecendo. Então, eu aconselho que o primeiro passo seja esse, tenta a portabilidade. Para fazer uma discussão judicial, a gente tem que avaliar com muita cautela. Estamos perguntando aqui que tipos de dívidas a gente pode fazer portabilidade.
Eu acho que Ou qualquer dívida bancária? Eu acho que hoje praticamente todas, né? Eu disse eu acho assim porque assim, no primeiro momento não me ocorreu nenhuma que não fosse possível, mas a princípio todas as dívidas, todo tipo de negócio você pode fazer a portabilidade, sim, tá? Desde o E é muito imobiliário até aquela interessante pequena até que dívida. quando você começa a ir atrás da contabilidade, você negocia com o banco, e aí quando você volta, o próprio banco vai entrar em contato com outro banco avisando dessa portabilidade. O banco que você devia inicialmente, ele mesmo vai te procurar muitas vezes, te oferecendo uma condição melhor até do que aquele segundo banco para onde você ia. O mesmo banco que te negou. Porque, na verdade, como o Ronaldo mesmo falou, o banco vive é de quem deve, de quem paga. Então, por que ele vai perder uma pessoa que vai ficar pagando uma conta para ele? Ele vai dizer que não vai, mas se você for pagar para outro, ele, às vezes, o mesmo banco que você está, Exato. ele acaba te fazendo uma proposta de tá pagando menos, né? E Outra Simone, coisa que o pessoal também me perguntando, nesse sim, foi, caso, pode falar. uma observação nesse caso, Uhum. as pessoas devem saber que pegar um empréstimo é igual comprar uma televisão. Depende de pesquisa, de procurar e etc. Você citou o Banco Central para reclamação, mas no site do Banco Central, as pessoas têm acesso às taxas de juros de todas as instituições que são reconhecidas. Então, assim, antes de fazer um empréstimo, antes de negociar com o seu gerente lá uma portabilidade, acessa a página do Banco Central, faz uma pesquisa de como estão as taxas de juros e você já chega lá dizendo, opa, peraí, olha, o Bradesco está cobrando tanto, a Caixa Econômica tanto, por que, que você me cobra esse tudo? E você já tem dados, né, concretos sobre isso. Está tudo lá, escritinho, é fácil. Não, inclusive, o site do Banco Central é muito legal, viu, gente? Tem muitas Muito bom. informações boas. Eles têm calculadoras e tem uma Isso. parte toda de educação financeira. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Às vezes eu publico algumas coisas deles aqui, dando a devida fonte, obviamente. Porque realmente é um material bem legal, viu? Eu acho que a gente tem uns preconceitos com algumas coisas, como o Banco Verdade. Central, por exemplo, mas ele presta um serviço para a gente. Muito legal. E eu gosto bastante, assim, eu sempre consulto, quando eu tenho alguma dúvida, eu consulto lá, porque eu sei que é uma informação oficial. Outra pergunta que estão fazendo é se o seu CPF pode ser bloqueado por causa de uma dívida e o que isso significaria. Interessante isso, eu já vi muitas pessoas recebendo essa ameaça. Não, não, CPF não pode ser bloqueado, não, CPF é seu. CPF é como você é conhecido, né? No universo jurídico, financeiro, legal, enfim, mais do que pelo seu nome. Mas eu já ouvi essa ameaça. Olha, gente, quanto a ameaças, siga o exemplo da Simone, façam um dossiê. Quando você anota os números de telefone, mensagens absurdas como essa, e etc, etc, amanhã, se você tiver que requerer na justiça uma indenização, você tem um amplo material. E isso, aí, mais do que receber uma indenização, eu acho que a gente deve fazer isso para acabar com esse absurdo, com esse terrorismo psicológico, porque dizer isso para uma pessoa é uma vergonha. Normalmente eles atingem as pessoas que desconhecem direitos, provocando esse pavor, esse pânico. Isso é horrível. Eu fiz um post até ontem, hoje, nem lembro mais, de um pedaço de um livro seu falando sobre os escritórios de advocacia agindo como escritórios de cobrança. Eu fiz como uma provocação mesmo, porque eu sabia que todo mundo ia querer entender do que a gente estava falando e era um jeito de introduzir a nossa live. Quem é que pode cobrar a gente? Eu tenho uma dívida lá no banco X e de repente a empresa Y está me ligando e está me cobrando, ou um escritório de advocacia, ou uma empresa de cobrança, eu nem sei quem é essa pessoa, nunca fiz negócio com essa pessoa, mas ela que está ligando para mim, para minha família, que está me infernizando. Quem que pode me cobrar? O que é ilegal nisso? Bacana, Simone, bacana. Eu gosto muito desse assunto, porque é um assunto, quando eu falo assim, em palestra, etc., ele provoca muita discussão, mas é um ponto que eu bato o pé mesmo. Quando é que há o limite da cobrança que eu chamei de administrativa, de telefonemas, ligações, etc.? O limite é quando o devedor diz que não. Não, eu não vou pagar ou eu não posso pagar. Qual o motivo? Isso não importa. Ninguém tem que explicar nada para ninguém. É a sua privacidade. Então, assim, você recebeu uma ligação, você citou um escritório de advocacia. Escritórios de advocacia, pelo ordenamento da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, só podem atuar no universo jurídico, com processos judiciais. Então, o escritório recebeu lá uma informação que o Ronaldo está devendo. Ele pode entrar em contato comigo e dizer, Ronaldo, eu sou do escritório XYZ e nós recebemos aqui um material, vou ingressar com uma ação judicial contra você, mas antes eu queria te oferecer a oportunidade de negociar. E eu digo, opa, vamos negociar. Bacana.
ou então eu digo, não, não posso, não quero. Ele não pode começar a me ligar, mandar mensagem. Não, não pode. Nem o escritório de advocacia, nem uma empresa de cobrança. O limite é quando você diz que não. E acabou. A partir daí, a cobrança é abusiva e ilegal. Para as pessoas que estão aí acompanhando, Simone, eu vou dar uma dica. Coloca lá no Google, artigo 21 do Código Civil, que ele vai estar dizendo mais ou menos o seguinte, que qualquer pessoa pode pedir a um juiz para tomar medidas para encerrar, para impedir atividades que invadam a sua privacidade. Alguém ligar para você dezenas de vezes por dia, na minha opinião, está invadindo a sua privacidade. Alguém ligar para os seus pais, seus tios e colegas de trabalho, invadiu. É o artigo 21, está ali, está escrito no Código Civil, que regulamenta a vida em sociedade. Não estou inventando nada. E isso também ele consegue fazer pelos juizados de pequenas causas, só para conseguir fazer parar mesmo. Tudo que representar um valor abaixo de 40 salários mínimos pode ser feito em juizado especial. Até 20 salários você pode fazer sem advogado. Entre 20 e 40 você já precisa de um advogado. Também tem uma pergunta sobre dívidas de impostos, porque a gente está falando muito de renegociação, né? Mas quando você deve muito imposto, você acaba indo para a dívida ativa. E aí, como que, a partir desse momento que você está com uma dívida ativa, você tem espaço para negociação ou não? O que é a inscrição na dívida ativa? É mais ou menos a inscrição no Serasa. Só que no Serasa você é inscrito quando deve para o banco. Na dívida ativa você é inscrito quando deve para o governo, seja em qualquer das instâncias, municipal, estadual ou federal. E, por lei, é obrigatório que o poder público faça a sua inscrição antes de entrar com uma ação. Tá? E, nesse momento, você foi inscrito. Ele vai entrar necessariamente com uma ação para te cobrar? Não. É uma opção, é uma decisão do governo por valores, uma série de critérios. Então, assim, durante esse momento, você pode negociar a qualquer momento. Inclusive, é extremamente comum o governo apresentar facilidades para isso, parcelamentos, etc. O governo quer receber, não tenha dúvida disso. Então, ele está sempre fazendo novos parcelamentos. Você vê, IPTU, isso é muito comum, né? Venha conversar, vamos parcelar, impostos, etc. E é importante também, Simone, que as pessoas saibam que a dívida tributária, na minha opinião, não é uma dívida agressiva. Eu falei lá do condomínio. Eu diria para uma pessoa assim, eu estou devendo o condomínio e estou devendo o imposto de renda. O que eu pago? Pago o condomínio. O imposto depois você vai lá e parcela, etc. Ah, Ronaldo, mas se o imposto de renda, se a Receita Federal me acionar, você tem um imóvel só? Só um. Não vai acontecer nada. Você não vai perder esse imóvel. Agora o condomínio toma o seu imóvel. A gente precisa observar o tipo de dívida, porque aí o IPTU, que é uma dívida do imóvel, também é agressiva. Essa tira o imóvel da pessoa. Tá? Então, eu acho que é legal, gente. Tem uma tabela que eu até divulguei aqui também uma vez, é uma tabela de dívidas, que quem tem dívida normalmente tem mais de uma, né? Aham. E lá a gente faz uma tabela de dívida onde você coloca quanto você pegou, quanto já pagou, quem te emprestou. E é legal você dar uma pontuação nessa agressividade também, para você entender no que você tem que focar primeiro. Né? Porque às vezes as pessoas falam, paga a dívida mais cara, mas às vezes a dívida mais cara, que tem mais juros, não é a dívida que vai fazer você perder o seu imóvel, não é uma dívida como a do condomínio. Então, às vezes, não é. Então, a gente tem que sair um pouco dessa coisa de generalizar, que eu acho que é importante também. As pessoas querem fórmulas prontas, eu também queria, mas elas não existem, né? Cada caso é um caso e cada dívida é uma dívida. Agora, teve duas perguntas que eu recebi quase iguais, que eu vou fazer uma aqui, que a pessoa tinha várias dívidas diferentes no mesmo banco. Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo. O banco juntou tudo em uma e fez uma nova dívida. E eu recomendei há um tempo atrás que o pessoal sempre pedisse a memória de cálculo da dívida, para entender o que está pagando. A dúvida dessas duas pessoas foi bem parecida, é tipo, e agora, eu tenho como pedir a memória daquelas dívidas todas iniciais, daquelas 5 dívidas que eu tinha, uma delas, e virou uma dívida só, ou eu só consigo a memória de cálculo dessa dívida nova, que na verdade juntou todas as outras? Você está revelando um segredo incrível, Simone. Eu não sei se você sabe disso. Essa consolidação de dívidas é extremamente comum. A pessoa entrou no cheque especial, está devendo no cartão de crédito, está devendo no empréstimo sem garantia e tal. Então, o empréstimo tinha uma taxa de juros de 3%. O cheque especial, 12%. O cartão de crédito, 14%. Misturou aquilo tudo, o banco diz assim, não, vamos consolidar isso aqui.
Aí joga uma taxa de juros lá, que ele diz assim, você vai pagar aqui 2,5. Aí a pessoa diz, poxa, que legal, 2,5 está ótimo. Só que ela usou os 14 lá do cartão de crédito para consolidar, quer dizer, juntou tudo com a taxa de 14, levou lá para cima. Nós temos entrado e obtido bastante sucesso em ações judiciais, por isso que eu falei do segredo que você revelou, dizendo o seguinte, olha, tinha essa e essa dívida. Aí eles dizem que chegou nesse montante. Mas cadê o histórico disso aqui? Cadê a memória de cálculo disso aqui? A gente pede para o banco apresentar sob pena de tornar nulo aquele contrato, anular aquele contrato. E você sabe que a gente tem conseguido? Que o banco, na maioria das vezes, não apresenta. Então a pessoa. Mas ele é obrigado por lei a apresentar, isso é muito doido, né? Ele é obrigado por lei a apresentar a memória. Eu, quando pedi as minhas memórias de cálculos, com alguns dos bancos, eu tive dificuldade. E aí a gente, é engraçado essa coisa da negociação, ele é um jogo, né? A gente brinca que é um jogo de pavão. É quem consegue jogar melhor. Então, é uma relação normalmente muito desigual, porque é o poder do banco, da instituição financeira, e aí a gente, né? Mas quando a gente inverte esse poder e fala, ó, quem está negociando aqui sou eu, né? Eu que estou te dando as regras, os bancos mudam. Então, assim, não tenham medo, tá, dos bancos. É importante a gente entender isso, e se ele se recusar da memória de cálculo, você também pode acionar o Banco Central, porque ele é obrigado por lei a te dar memória de cálculo. Quando eu falei isso, muita gente pediu a memória de cálculo e depois virou para mim e falou assim, tá, e o que eu faço com isso agora? O que você faz com isso agora é que você sabe o valor inicial para você poder fazer realmente o valor que você pegou, realmente o valor que você usou, para você poder propor o quanto você quer pagar. Porque ninguém quer pegar dinheiro, usar e não pagar. A gente não está falando de pessoas estelionatárias, a gente está falando de pessoas que ficaram devendo por falta de educação financeira mesmo, ou por alguma coisa da vida que saiu do controle. Mas, assim, eu peguei R$ 1.000, eu quero pagar aqueles R$ 1.000, não é que eu quero dar um golpe no banco. Porque quando a gente fala de negociação de dívida, as pessoas também falam isso um pouco, né? Tipo, lá vai aquele povo que não paga nada e depois ainda sai na vantagem. Então, é bom a gente parar com isso, que você quer pagar o que você deve, né? Então, tá, eu peguei o meu cálculo e vi lá que o meu valor inicial era 100, aí depois era juros, mora, advogado, virou 10 mil. O que eu faço com essa informação agora? Eu consegui, o banco me deu essa informação. A partir daí, o que eu posso fazer? Vai analisar, porque qual o motivo que leva os bancos a dificultar ou a não entregar esse documento? É porque ele está cheio de irregularidades. E você citou uma delas aí, que é uma das principais e que as pessoas devem saber. Isso é uma previsão do Código de Defesa do Consumidor. Quem contrata alguém para cobrar, paga esse alguém. Não é o devedor que vai pagar essa pessoa. No financiamento de automóvel, isso acontece com uma frequência imensa. A pessoa, olha um exemplo, o financiamento de automóvel, de modo geral, tá? Ele vai dizer o seguinte, sua parcela é de R$ 1.000. Se você não pagar, tem multa. A multa é de 2%. Tá? E os juros, vamos colocar 1% ao mês, que é o máximo. Tá? Então, vamos dizer, se você não pagou 1.000, você vai pagar 2%. 2% de 1.000 são R$ 20. Ok? Mais 1%, mais R$ 10, R$ 30. Então, se você não pagou aquela parcela, quando você pagar ela com atraso 30 dias depois, você vai pagar 1.030. Aí, se você passar 2 meses, vamos dizer, você teria 2.060, o banco que te financiou o automóvel já diz assim, eu não recebo. Agora é só com a empresa de cobrança. A empresa de cobrança diz para você assim, sua dívida agora está aqui, 3.470. Eles pegaram daqueles 2.060 que você deve e ampliaram aquilo tudo. E o banco vem dizer, eu não recebo. Isso é ilegal. Por quê? Primeiro, o banco está te forçando a pagar o serviço daquela empresa que ele contratou. Olha, quanto ele vai pagar não é problema seu, você tem que pagar o que está no contrato, pelo atraso. Aí ele te impõe e se recusa a receber, você pode perfeitamente entrar na justiça, exigir que ele receba. Se você, porventura, isso acontece muito, Simone, pessoas que pagaram o financiamento de automóvel com várias parcelas em atraso, pagaram essa extorsão, que isso é extorsão, tá? Elas podem pedir de volta em dobro isso na justiça. E muitas vezes essa quantia é imensa, porque eu exagerei um pouquinho falando em 2.000 e tanto, mas assim, de modo geral, as pessoas pagam 300, 400 reais a mais do que deveriam por parcela. Você pega um financiamento de automóvel, que a pessoa tenha pago 40 parcelas em atraso, 40 vezes 300 reais, ela pagou 12 mil a mais, vezes 2 dá 24 mil reais que ela tem de volta. Dependendo do automóvel, é quase o preço dele.
Pois é. Então, Olha como é esse é o importante a gente ponto. conhecer os nossos direitos, né? Para a gente Exato. não cair nessas armadilhas. Outra pergunta que também fizeram é que tem muita gente que tem dívida de cartão de crédito. Né? Uma pessoa me perguntou assim: eu recebi uma mensagem dizendo que eu vou para juízo por causa de dívida de cartão de crédito. O que significa ir a juízo? E eu posso ir a juízo por causa de uma dívida de cartão de crédito? Sabe, já ouviu aquele ditado que diz que cão que ladra não morde? Pode ser utilizado com frequência contra os cobradores. Regra número 1, quando começam muito a dizer assim, olha, nós vamos te acionar, olha, você vai para a justiça, já está no jurídico da empresa, está ladrando aí, tá latindo, entendeu? Não vai atacar. Porque quando as empresas normalmente atacam, elas fazem uma cobrança, a pessoa não pagou, entra com ação judicial, não fala muito, tá? Pode receber uma ação judicial por uma dívida de cartão de crédito? Sim, eu represento clientes se defendendo desse tipo de ação. Aí você diz assim, nossa, mas quanto, né? Eu tenho que dever quanto no cartão? É aleatório. Na minha opinião, Simone, os bancos entram com ações de dívida de cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo sem garantia de modo aleatório, para não deixar se criar no universo popular a ideia de que banco não cobra de ninguém. Então eu tenho clientes que tinham uma dívida de 5 mil e estão hoje respondendo uma ação judicial. Tem outros que chegam com uma dívida de 300 mil e até hoje não conheceram um oficial de justiça. Nunca foram acionados e já vai prescrever sem ser acionado. Aí, por quê? Porque cobrar uma dívida de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo sem garantia, isso não é o espaço para a gente falar sobre isso, mas de modo resumido, é extremamente caro e demorado para o banco. Em resumo, não vale a pena. E banco, acho que todo mundo sabe, ninguém tem dúvida, que não joga para perder. Então, o que não vale a pena, ele não faz. E assim... Eu brinco, o banco não perde nunca, na Não verdade. perde nunca. Então, essa pessoa pode ser acionada, sim, se ela cair, se ela der o azar de estar nesse grupo aí que é escolhido aleatoriamente. Mas pode, é direito do banco. Entendi. Tem uma outra pergunta que a pessoa falou que ela tinha uma dívida com um banco, ela não especificou qual seria a dívida, só falou que ela já pagou 75% do valor, mas ela não conseguiu pagar a última parcela. Uhum. E aí, se isso pode virar uma bola de neve também, ela pode ter problemas por não ter pago a última. Olha, pode. É assim, é uma dívida. Ela tem tantas parcelas, tem que ser pagas todas. Agora, lembra-se, por exemplo, se a dívida dela for de automóvel, isso é muito interessante, Simone. Existe uma coisa no direito chamada adimplemento substancial. O que significa esse palavrão todo? Significa que quando a pessoa pagou grande parte da dívida, quer dizer, ela adimpliu, ela quitou grande parte da dívida, substancialmente, o judiciário não permite que ela perca o bem. Então, vamos dizer, você financiou um automóvel, na terceira parcela você não consegue mais pagar, o banco vem e pede busca e apreensão. Se no caso dessa cliente, ela pagou 75% da dívida, falta uma ou duas parcelas, aí ela não consegue, o banco vem e diz assim, eu vou apreender o automóvel. A justiça diz, não vai não, ela pagou quase tudo. Você quer cobrar? Cobre com uma ação de cobrança normal, mas o carro fica com ela. Olha que interessante. Então, nesse Não, caso... mas eu não sabia disso. Eu mesmo não sabia disso. Eu achava que Não é? podiam pegar meu carro de qualquer jeito. Que eu comprasse financiado. Porque eu vou deixar muito claro aqui, eu não compro nada financiado, graças a Deus. Porque a gente pode falar sobre isso numa outra ocasião, mas o financiamento, primeiro, é um dos maiores motivos de endividamento do brasileiro e é um dos maiores motivos da pessoa não conseguir poupar para a aposentadoria dela, porque ela compromete a renda dela toda com financiamentos absurdos ao longo da vida. Né? E está acabando o tempo aqui, a gente vai ganhar um tempinho a mais porque fez de novo. Ficou muitas perguntas em aberto, mas tem muitas perguntas sobre consignado. Então, as pessoas perguntando se consegue adiantar pagamento de consignado, se consegue tirar esse empréstimo de consignado para passar para pagar em boleto, e se consegue reduzir valor de consignado. Assim, queria que você explicasse um pouquinho o que é o consignado, como é essa lei do consignado, quantos consignados pode ter ou não, e como você responde essas perguntas sobre o pagamento em si do consignado. Bom, a questão do empréstimo consignado, o empréstimo é consignado porque ele é um empréstimo com garantia da renda do trabalhador. Por isso, ele tem taxas de juros muito baixas, porque ele tem uma garantia fantástica. Não tem como não pagar, sai direto da conta. Então, assim, diminuir essa taxa? Não. E aí eu falo que existem sempre aqueles profissionais que vão tentar induzir as pessoas a fazerem besteira. Não, entra aqui com uma ação, vamos conseguir reduzir. Vai jogar dinheiro fora. Não vai conseguir reduzir. Você pode fazer portabilidade? Sim, pode.
Né? Você pode negociar para obter uma redução? Pode, não vai conseguir. Tá? O banco tem tudo na mão. Ele tem o empréstimo consignado, uma taxa de juros baixos e a garantia que o dinheiro vai sair. Ele não vai negociar com você. Tá? Pode? Pode, mas eu já estou adiantando que não vai conseguir. Então, na verdade, se trata disso. Um grande problema, Simone, é o seguinte, quando a pessoa atinge aquele limite de 30%, que a gente ficou na primeira de falar, então rapidamente aqui eu aproveita e fala disso, por né? favor. A lei determina que ninguém pode ter mais do que 30% da sua renda comprometida para pagar parcelas de financiamento. Tá? Aí o Brasil deu um jeitinho e criou mais 5% para cartão de crédito. Tá? Mas a lei é 30%. Então o que acontece? A pessoa está devendo, foi fazendo consignados, atingiu os 30%. Aí ela pede outros empréstimos. O banco vem e diz assim, olha, eu não posso mais consignar, então eu vou jogar na conta corrente. Tá? Disso aí tem jeito. Esse aí a pessoa tem como se livrar, porque não está saindo ali direto. Aí tem umas técnicas, isso aí tem que ser conversado direitinho, analisando o caso. Mas tem como se livrar. Por quê? Porque é um empréstimo que ultrapassou os 30% e ele não é consignado. Ele vai direto para a conta corrente da pessoa. Tá? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Eu me perdi um pouquinho, faltou alguma coisa? Se consegue tirar o consignado de consignado para boleto, você já explicou que não consegue. E se consegue fazer portabilidade de consignado? Sim, sim. Também tinha essa pergunta aqui, para tentar reduzir os juros, já que você não consegue negociar com o banco. Uhum. E se você pode ter mais de um empréstimo consignado, aí acho que é isso que você explicou. Até, né? 30% da sua renda líquida. Como é que você calcula a renda líquida? O valor bruto menos imposto de renda e INSS, a Previdência Oficial. Mais nada, tá? Se descontar para a agremiação, lá o clube dos funcionários, o seguro de vida, nada disso vale, tá? É só imposto de renda e INSS. Tem uma pergunta agora de alguém que está do outro lado. Acho que a Adriana que mandou para mim. Meu pai tem um inquilino que não paga mais de um ano e também não sai. Quais as medidas ele pode tomar? Essa coisa de inquilino que não paga muito tempo, aí é ação mesmo, né? É, ação de despejo, que é relativamente rápida, né? E cobrança tanto dele quanto do fiador, né? Que, aliás, Simone, é uma das dívidas mais agressivas que existem. É importante a gente observar também. O fiador, de modo geral, ele oferece o imóvel dele em garantia do contrato. E, segundo a lei, se ele não paga, ele pode perder o imóvel. Aí voltamos àquela pergunta, mas é o único imóvel. Não importa, você foi lá no contrato, assinou e disse que entregava. As pessoas fazem isso de bondade, né? E não sabem as consequências. Eu digo que ser fiador é uma furada, não faça. Ronaldo, não tem como evitar. O que eu faço? Então é o seguinte, olha, eu vou ser fiador da Simone. Simone, você está precisando, nós somos amigos, eu vou ser seu fiador. Mas você vai fazer o seguinte, todo mês, quando você pagar o aluguel, o condomínio e o IPTU, você me manda o comprovante. Por que isso? Porque se a Simone, vamos dizer assim, que essa dívida seja de 2.000, a Simone não pagou o primeiro mês, não pagou o segundo mês, eu digo, Simone, para, eu vou dar um jeito, vou pagar isso aí, mas vamos encerrar esse contrato. Porque aí 4.000 a gente resolve. Normalmente o fiador, quando descobre, já está no 10º, 20º mês. Aí a dívida já é 20 mil, 40 mil, 50 mil, aí foi. Não tem como pagar e perde o imóvel. Então, cuidado com a história de ser bonzinho, é preciso pensar bastante nisso. É igual, Simone. Igual emprestar cartão de crédito. Era o que eu ia falar agora. A maioria das pessoas que está endividada com cartão de crédito não foi com compras dela, foi esse tal de empréstimo de cartão de crédito, né? Então, assim, tem que realmente ficar muito atento. Você sabe, Simone, tá, né, gente? Você sabe que quando me chega uma consulta dessa, não, mas eu emprestei o cartão. Agora, quem tem que pagar é ela. Eu falei, olha, ela, a pessoa, né, tem o dever moral, mas o dever legal é seu. O banco é muito transparente com isso. Não empreste, não passe sua senha, ela é pessoal e intransferível. Você passou, fazer o quê? E a gente tem que ter coragem de dizer não, porque senão, depois ninguém vai te ajudar, na verdade. Porque se a pessoa não conseguiu pagar, é porque ela não conseguiu. Então nem ela vai ter como te ajudar. Existem brigas de famílias homéricas por causa dessa história de fiador. Se for por causa de aluguel, a gente faz um seguro-fiança, não pega com ninguém, não. Existem maneiras, né, de você estar fazendo isso. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de algum assunto que a gente ainda não tocou aqui. Acho que, mas isso, como que faz para... A maioria das pessoas está perguntando como que faz para parar de receber essas ligações mesmo. Eu acho que você já explicou, né, que tem como parar. Eu queria que você comentasse comigo também, agora para a gente estar encerrando,
quais são os argumentos que a gente pode usar quando começam logo que ligam para a gente na primeira ligação, ou mesmo no banco, como que a gente se defende? Porque, assim, a agressividade é muito, as pessoas ficam muito acuadas, né? Tá. E é importante a gente já cortar ali, né? Já mostrar que conhece seus direitos. Como você acha que a gente devia começar essa conversa no primeiro contato já? Muito bacana. Eu tenho uma premissa há muitos anos já, eu tive um programa de rádio, tem lá o meu canal do YouTube, eu sempre digo o seguinte, direitos, quem conhece, protege. Já até falei isso aqui hoje. Conhecer os seus direitos. Então, a dica, vai lá no Google, escreve assim, artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Lá vai estar escrito que é proibido cobrar utilizando mentira, pressão, coação, ameaça e etc. Parágrafo 1º. Pena 3 meses a 1 ano de prisão, ok? Não estou falando de indenização, de prisão. Então, assim, eu até brinco dizendo que as empresas de cobrança, quando elas treinam a equipe, elas chamam o pessoal, coloca na tela o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor e diz assim, tá vendo tudo que é proibido? É isso aqui que a gente vai fazer, ó. Nós vamos usar coação, ameaça, mentira, tá bom? Então, gente, dá uma olhadinha ali, o que está escrito é o que não pode. Qualquer questão que ultrapasse isso está violando o seu direito. E qual é o seu direito? Ingressar com uma ação judicial, pedindo para paralisar isso, a obrigação de não fazer, e pedindo a devida indenização por dano moral. Lembrando que, juntando com esse artigo 71, é aquela questão que nós falamos antes. Qual é o limite? É quando você diz não. Não. Ah, por que não? Você não precisa explicar por que não. Você não está pagando porque você não quer, porque você não pode. Isso não é problema do comprador e você não deve explicar para ninguém. É só isso, Simone. E aí eu queria contar uma história também pessoal, que as pessoas têm muito menos agora de sujar nome, que falam assim, depois eu nunca mais vou ter crédito na vida. Como que é que teve uma pessoa que mandou uma pergunta dessa ainda? Eu paguei para o banco, mas eu vou poder ter negócio com o banco de novo? Primeiro, eu não sei nem porque você está querendo ter negócio com o banco de novo, né? Mas, enfim, hoje tem os bancos digitais que oferecem produtos melhores, né? quase sem nenhuma tarifa. Então, a gente precisa se libertar um pouco dos bancões, porque isso é um mundo antiquado, gente. A gente não precisa mais ter essa relação com eles, tá? Podem confiar nos bancos digitais, obviamente pesquisa lá no Banco Central se ele é registrado, se ele existe, as leis que regem eles são os mesmos, tem as fintechs também, que também tem uma lei para ela, que são tipo Nubank, esses outros bancos, mas a gente precisa se desgarrar um pouquinho dessas coisas que a gente tinha antigamente. Eu quero ter esse relacionamento com o banco. Você não tem que ser fiel a banco nenhum, porque você não é amigo do gerente do banco, o gerente do banco está lá para vender produtos do banco, e esse é o trabalho dele, né? Tem muita gente que fala mal de gerente de banco, gente, ele está lá fazendo o trabalho dele, ele está vendendo os produtos do banco, ele não pode fazer a venda casada, isso é crime, mas ele está tentando fazer o trabalho dele. Eu acho que você falou do score, quando eu tinha dívida, eu lembro que eu entrei uma vez e meu score estava 13. Aí, eu participei de um grupo de educação financeira e na época a gente foi olhar, o meu score estava 98, depois que eu paguei tudo que eu tinha que pagar. Então, assim, você não é um devedor, você está devendo. Então, assim, não é uma condição que está tatuada em você. Então, você precisa fazer um plano para sair daquela situação. Você tem que conhecer os seus direitos e saber priorizar suas dívidas, o que você vai pagar, o que você não vai pagar, que não está tatuado na sua testa com uma letra escarlate para sempre. É uma situação que você se colocou por milhões de motivos. Emprestou o nome para alguém, ou colocou alguma coisa errada, ou sua empresa quebrou. E isso não faz de você um ser humano menor do que nenhum outro. Porque você precisa de um plano de saída, né? E para esse plano dar certo, você tem que conhecer os seus direitos. Por isso que eu convidei o Ronaldo para vir aqui falar dos direitos. Eu queria que você encerrasse aí com o pessoal, falasse um pouquinho do seu canal também, para quem quiser ir lá te seguir, que é bem bacana. E eu já queria só te agradecer mesmo você ter vindo aqui falar com a gente. Não, muito obrigado. Eu é que agradeço. Falar sobre superação de endividamento é um prazer para mim. Quantas vezes precisar, aqui estarei. Simone, o problema do endividamento, ele passa basicamente pela falta da educação financeira da nossa população. Isso não por culpa nossa, né? Não há uma política hoje que incentive esse tipo de educação. Aliás, já não há de muito tempo. Nós aprendemos a lidar com o nosso dinheiro da mesma maneira, acerto e erro. Perdi aqui, acertei ali, etc. Mas, assim, o que importa, e para as pessoas que estão acompanhando, é aplaudir trabalhos como o seu.
né, que estão aí se dispondo a oferecer dicas, a orientar as pessoas, a ajudar as pessoas de um modo principalmente preventivo para fugir do endividamento, que é a educação financeira. Essa é a saída. Então, assim, quem está acompanhando, continua acompanhando o trabalho da Simone, procura estudar, procura material. Você tem que ter, porque às vezes tem problemas que a gente não consegue resolver sozinho, né? A gente tem que entender os nossos limites. Encontrei lá a Simone, uma educadora financeira, percebi o material dela, tem qualidade, ótimo, então vou seguir isso, vou participar dos trabalhos que ela oferece. Esse é o ponto, é o que você disse, é ter um projeto, e todo projeto começa com aquele primeiro passo, né? Então, assim, e para aqueles que precisarem e quiserem saber mais sobre direitos, eu falo sempre os direitos, quem conhece, protege, é o mote, é o lema do meu canal, era do meu programa de rádio. Aí é só procurar lá o Ronaldo Gottlieb, né? Acho que deve estar escrito aí. Não é o sobrenome fácil, então você vai lá, youtube.com/Ronaldo Gottlieb, e ali no canal eu passo inúmeras dicas sobre direitos, assim, em especial, 90% dos vídeos que tem lá, eles são relativos a dicas para superar o endividamento, tá? E eu costumo responder as perguntas das pessoas que deixam lá pelo canal também. Porque o Ronaldo é super acessível, eu percebo até pelo canal dele do YouTube como ele retorna para as pessoas e não fica tentando te vender o serviço dele. Ele tem a mesma proposta que eu tenho, que é educar mesmo. Você pode deixar as perguntas no GTV, pode mandar no direct. O direct é mais difícil porque o volume é muito, mas a gente também tenta responder. Ou no meu canal, ou no do Ronaldo, a gente está aqui para ajudar a diminuir esses 66 milhões aí, né? Verdade. Acho que é isso mesmo. Verdade. Obrigada, Ronaldo. Eu é que agradeço. Espero que a gente tenha outras conversas dessa e a gente se vê no curso lá, tá bom? Maravilha. Grande abraço. Tá, um abraço. Tchau, pessoal.